32 times disputam o Grande Mundial de Clubes de 2025. Mas como que cada time realmente conseguiu sua vaga? Por exemplo, por que o Salzburg tá ali e o Barcelona não? Por que tá o Benfica, mas não o Liverpool? Até o River Plate, que não chega numa final de Libertadores em anos. Nesse vídeo vamos ir por cada continente, mostrando como cada clube se classificou. Começando com o continente com menos representantes, a Oceania, que só tem um time, que é ele, o Auckland City, da Nova Zelândia. Cara, o Auckland é uma loucura, porque mesmo estando no meio dos melhores clubes do mundo, os caras são um time semi-amador. Muitos jogadores têm trabalhos de fora do futebol. Pra tu ter noção, esse aí é o estádio deles, praticamente no quintal de outras casas. Mas como então que chegaram no Mundial? Bom, desde 2006, a Austrália, com seus times que são mais fortes, não faz parte da Confederação da Oceania. Então mesmo que o Auckland seja fraco, digamos assim, os seus rivais são bem mais. Times de países como Ilhas Fiji, Samoa e etc. Então no Campeonato Continental da Oceania, o Auckland ganha literalmente todo ano. Agora, saindo da Oceania, vamos pro continente que os clubes australianos jogam, a Ásia, que diferente da Oceania, teve 4 vagas pro Mundial. Aí o primeiro da Ásia a se classificar foi o maior clube do continente, o Al Hilal. Antes mesmo do futebol saudita receber essa enxurrada de craques, o Al Hilal em 2021, com um time bem mais modesto, conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, ganhando vaga no Super Mundial. Aí o Campeonato da Ásia teve uma mudança de calendário, que pulou de 2021 para 2023 direto, e o Al Hilal quase ganhou o título de novo, mas na final perderam para o próximo time da lista, o Urawa Red Diamonds, do Japão, um time da cidade de Saitama que também é um japonês com mais títulos continentais. Aí para ganhar sua vaga direta como campeão continental, ainda faltava mais um time, que acabou sendo um dos Emirados Árabes, o Al Ain. No ano de 2024, eles conseguiram avançar na Champions da Ásia, derrubando timaços, o Al Nassr de Cristiano, Al Hilal e Yokohama Marinos na decisão. Passaram por times muito fortes para ganhar sua vaga na Copa do Mundo de Clubes. E não sei se vocês se lembram, mas lá no ano de 2018, o Al Ain foi disputar o Mundial como time da casa e surpreendeu todo mundo, chegando na decisão. Os caras foram como time da casa e alcançaram a final, onde contra o Real Madrid conseguiram até marcar um gol, mas perderam de 4-1. Mesmo assim, foi uma campanha gigante. Então beleza, 3 times asiáticos já estavam confirmados, mas ainda faltava um. Então o que a Confederação da Ásia fez? Um ranking. Pegou as últimas temporadas da Champions Asiática e fez uma tabela dos melhores times, para ver qual tinha sido o melhor que não tinha ganhado a taça. E foi aí que a última vaga asiática foi preenchida com ele, o Ulsan, da Coreia do Sul. Eles foram campeões asiáticos em 2020, antes de começar a contar pro Mundial. Mas não só isso, também chegaram na semifinal de 2021 e 2024, ganhando a vaga por mérito. Mas de todos os clubes, o Ulsan é o que tem o segundo menor valor de mercado. Somando o elenco inteiro, o valor chega só a 15 milhões de euros, só ficando na frente do Auckland City. Pra tu ter noção, o valor de mercado do Ulsan é menor que o do Mirassol, acredite se quiser. Mas agora vamos sair da Ásia para ir para um outro continente com também 4 representantes, a África. Aí o primeiro time africano a se classificar foi um que realmente não podia estar de fora desse Mundial, o Al Ahly. O Al Ahly é simplesmente o maior clube do continente, é o maior campeão africano com folga. Pra tu ter noção, são 40 milhões de torcedores. E sua vaga foi garantida quando em 2021 conquistaram a Liga dos Campeões da África, derrotando o Kaizer Chiefs da África do Sul por 3-0. Os caras são tão dominantes que no ano seguinte chegaram de novo na final. Em 2022 estavam prestes a conquistar o título outra vez, mas agora contra o Wydad Casablanca do Marrocos, perderam. Os marroquinos conquistaram a taça e com isso sua vaga no Mundial. Esse Wydad também não podia ficar de fora, é o maior campeão do Marrocos e conquistou o Continental 3 vezes. É uma força por lá. Então 2 vagas estavam definidas. As próximas 2, claro, ia para os campeões do Continental de 2023 e 2024. Só que aí, o Al Ahly conquistou os 2 títulos. Aí como faz? Bom, tá ligado naquele ranking que fizeram na Ásia? Então, na África foi a mesma coisa. Pegaram as 4 temporadas anteriores e fizeram um ranking dos melhores times no geral que não conquistaram o título. E foi assim que a próxima vaga foi para um time que chegou na semifinal de 2021, quarta de 2022, semi de 2023 e final de 2024, o Esperance da Tunísia. Um time que é tetracampeão africano e o maior campeão de tudo em seu país. Mas ainda faltava uma vaga, então escolheram também o segundo melhor daquele ranking, o Mamelodi Sundowns. É o Brasil no Mundial.
Olha isso, o uniforme deles tem exatamente as mesmas cores da seleção. Eles são os maiores campeões da África do Sul e nos últimos 4 anos foram consistentes. Quarta de final em 2021 e 2022, semifinal em 2023 e semifinal em 2024, ganhando assim a sua vaga no Super Mundial de Clubes. Então agora vamos sair de lá para ir para o continente com o maior número de representantes, a Europa. Dos 32 clubes, 12 são europeus. E assim como nos outros continentes, os campeões da Champions ganhariam vaga direta. E o primeiro a conquistar o título para ganhar sua vaga direta foi ele, o Chelsea. Cara, na temporada 2020-21, o Chelsea era um time que ninguém acreditava que pudesse ir longe. Eles chegaram a ir mal até na Premier League, tá ligado? Mas aí, com Thomas Tuchel, que assumiu o clube no meio da temporada, os caras começaram a crescer, derrotando o Atlético de Madrid, o Porto, o Real Madrid e na decisão o Manchester City. Uma campanha gigante, que deu pro Chelsea a vaga garantida. Aí no ano seguinte, o Chelsea foi com tudo de novo, mas parou nas quartas de finais para o futuro campeão, o Real Madrid. Essa campanha que garantiu para o Real a vaga no torneio foi uma coisa simplesmente maluca. Ganharam de virada do PSG nas oitavas, depois ganharam do Chelsea com gol na prorrogação e na semifinal contra o Manchester City foi aquela loucura. Perdendo por 5-3 no agregado, o Rodrigo fez 2 gols no finalzinho, levando para a prorrogação, e o Benzema marcou o gol da virada de pênalti. Então foram para a final, onde derrotaram o Liverpool por 1-0. O Real Madrid conquistou a Champions e com isso a vaga no Mundial. Aí se o City foi eliminado quando estava com um pé na decisão, na temporada seguinte eles não vacilaram. Golearam Leipzig, 4-1 no Bayern no agregado, golearam o Real Madrid dando a revanche e na final contra a Inter de Milão, um gol do Rodri foi suficiente para selar a vitória. O City provou com todas as letras que era o melhor time de toda a Europa, conquistando sua primeira Liga dos Campeões. Então a UEFA tinha 3 times classificados. O próximo seria o campeão da Champions 2024. Só que o Real Madrid ganhou de novo. E não chamaram o Borussia Dortmund que ficou com o vice. Então ainda faltavam 9 vagas da Europa. Mas antes da gente ver como que essas 9 vagas foram preenchidas, vamos sair rapidinho de lá para ir para o segundo continente com mais representantes nesse Mundial, a América do Sul. A América do Sul ganhou não 4, mas 6 vagas. Aí o primeiro sul-americano que conquistou o Continental para ganhar sua vaga direto foi ele, o Palmeiras. Lá no ano de 2021, o Palmeiras de Abel Ferreira chegou na Libertadores como o atual campeão e fez uma campanha incrível. Passou pela Universidade Católica, São Paulo, Atlético Mineiro e na decisão encarou o Flamengo, onde com o gol do Daverson depois de um erro do Andrés Pereira, conseguiu conquistar a taça, ganhando vaga no Super Mundial. Aí depois do Flamengo perder em 2021, foram com tudo para se redimir. Com Paulo Sousa e depois com Dorival Júnior, o Flamengo fez uma campanha praticamente perfeita na Libertadores. Não perdeu nenhum jogo da fase de grupos, ganhando 5, empatando 1 e ganhou literalmente todos os jogos do mata-mata, tanto a ida quanto a volta, aplicando goleadas como 8-1 no Tolima nas oitavas e 6-1 no Vélez Sarsfield no agregado, além de derrotar o Corinthians também. Até que na final encarou o Atlético Paranaense, onde com um gol de Gabigol, o Flamengo venceu o título, confirmando sua vaga direta. Nos últimos anos tinha sido uma dominância de Flamengo e Palmeiras, até que em 2023, um clube surpreendeu todo mundo. O Fluminense de Fernando Diniz com Marcelo, Cano, Felipe Melo, André e outros foi passando por todo mundo, até que chegou na grande decisão contra o Boca Juniors, uma final no Maracanã, o mesmo palco que perderam amargamente lá em 2008. Mas dessa vez, com o gol da vitória de John Kennedy, o Fluminense ganhou sua primeira Libertadores na história, sendo o terceiro sul-americano a conquistar sua vaga. E falando de títulos inéditos, o último time que ia garantir sua vaga como campeão da Liberta era o vencedor de 2024. Até aqui tinha sido uma dominação de brasileiros, mas 2024 não foi diferente. Pela primeira vez na história, conquistada por outro carioca, o Botafogo. Com 4 títulos consecutivos, o Brasil ganhou 4 vagas diretas no Mundial, ganhando o recorde de único país com mais representantes. Mas ainda faltava preencher 2 vagas para o torneio. Então o que fizeram? Um ranking também. Pegaram as últimas 4 temporadas da Libertadores para ver quais times tiveram a melhor consistência. Aí claro, nesse ranking quem liderava era Flamengo e Palmeiras, mas logo em seguida era sabe quem? O Atlético Mineiro, que chegou na semifinal de 2021 e final de 2024. Só que pro azar do Atlético, como já tinha 4 brasileiros classificados, não podia ter mais times do Brasil. Então a vaga ficou com um time abaixo deles, o River Plate. O River não conquistou a Liberta,
mas nas últimas 4 temporadas foram uma quarta de final, 2 oitavas e uma semifinal. Não tiveram o mesmo sucesso de antes, mas ainda tem um elenco bem forte. Agora tinha mais uma vaga para ser definida. E o próximo time do ranking era o Fluminense, que já estava garantido com o título. Então a vaga ficaria com o próximo, o argentino Boca Juniors. Mesmo que não tenham jogado a Libertadores em 2024, o que fez eles ficarem tão bem nesse ranking foi ter alcançado a final de 2023. Mas pela história o Boca precisava estar ali. Afinal é o time com mais finais de Liberta e o segundo maior campeão continental. Então agora, antes da gente ver como os outros europeus ganharam sua vaga, vamos ir pro continente que acontece tudo isso, a América do Norte. E o primeiro time a garantir sua vaga lá foi o campeão da América do Norte de 2021, o Monterrey. O Monterrey não é o maior campeão mexicano, mas naquele ano conquistava o seu 5º continental. O campeonato da CONCACAF era literalmente dominado. Nas últimas 16 temporadas tinham sido só mexicanos conquistando o título. Então todo mundo esperava que a próxima vaga também iria para o mexicano. Só que dessa vez um time de outro país surpreendeu. Eliminando o time de Honduras, o Leão do México e o New York City, esse time chegou na final do Continental, o Seattle Sounders, que chegou na final para encarar o Pumas do México. Ainda assim o mexicano podia ganhar, mas depois de um empate na ida, na volta no Lumen Field, o Seattle Sounders meteu 3-0, conquistando pela primeira vez o campeonato continental e sua vaga no Super Mundial. Aí os outros times dos Estados Unidos ganharam confiança, tanto que no ano seguinte, em 2023, teve outro time de lá na decisão, o Los Angeles FC. O Seattle não conseguiu repetir o feito, mas o Los Angeles estava lá, e a final era contra o mexicano León, que também nunca tinha ganhado o Continental. O Los Angeles tinha um time forte, mas com um elenco de só latino-americanos, o León ganhou o jogo da ida e o jogo da volta. Por 3-1 no agregado, o León conquistou o título continental. Agora só faltava mais uma vaga para ser decidida. Então no ano de 2024, 2 times apareceram para disputar por ela. E de novo foi um mexicano contra um estadunidense, Pachuca contra Columbus Crew. O Pachuca tinha tradição no torneio, já tinham 5 títulos continental, enquanto que o Columbus já tinha deixado 2 mexicanos no caminho, podia surpreender. Só que depois de 90 minutos do jogo único, quem saiu com a vitória gigante de 3-0 foi ele, o Pachuca. Não deram chance, então estavam definidos os 4 classificados da CONCACAF. Mas ainda faltava um. Como o Mundial está acontecendo nos Estados Unidos, precisavam de um time para representar eles, mesmo que o Seattle Sounders também fosse de lá, tá ligado? Aí em seus torneios, a FIFA sempre convida o time que foi o campeão nacional, então a temporada de 2024 da MLS seria decisiva. E o Inter Miami com Messi, Suárez, Busquets fez história, e em 34 jogos foram 22 vitórias, somando um total de 74 pontos. Então a FIFA convidou eles para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Mas tem um problema, porque nos Estados Unidos o campeonato não é igual aqui que tem pontos corridos e acabou. Essa é só a primeira parte do torneio. Depois disso, os melhores times iam disputar um mata-mata, que o Inter Miami perdeu. O campeão oficial dos Estados Unidos de 2024, que foi até a final para conquistar o título, foi o Los Angeles Galaxy. Então muita gente reclamou, dizendo que deviam ter chamado Galaxy. Mesmo assim, as vagas estavam definidas. Só que aí apareceu um problema gigante. O Mundial tem uma regra que não pode 2 times de um mesmo dono disputando. Por exemplo, não poderia ter o Manchester City e o New York City ao mesmo tempo, que são dos mesmos proprietários. Aí o negócio é que o Pachuca e o León são do mesmo dono. Então o que a FIFA teve que fazer? Literalmente excluir um dos 2 da competição, que acabou sendo o León, abrindo uma nova vaga. Aí como o León era o campeão de 2023, eles voltaram para aquele torneio, escolhendo 2 times que foram bem naquele ano para disputar uma partida valendo uma vaga direta. O América do México contra o Los Angeles, que foi vice continental de 2023. Sim, eles iam poder ir para o torneio, mas precisariam passar pelo gigante América, que não facilitou. Depois de um gol do América, o Los Angeles empatou aos 44 do segundo tempo e na prorrogação fez o gol da virada. Por 2-1, o Los Angeles FC conseguiu sua vaga. Então agora já vimos como 23 times ganharam sua vaga. Falta agora os 9 restantes da Europa. Se eles não foram campeões continentais, como que acabaram no Mundial? Nesse vídeo todo a gente viu aquele ranking de melhores times de cada continente. E para a UEFA não foi diferente. Usando um sistema de pontos, eles pegaram as 4 temporadas, de 2020-21 até 2023-24, para fazer um ranking de melhores times, usando pontos das partidas e também pontos por desempenho. Aí os líderes desse ranking eram, claro, o Manchester City e o Real Madrid, que já estavam garantidos.
Mas o terceiro time nesse ranking era um que não tinha ganhado a taça, o Bayern de Munique. O Bayern chegou nas quartas de finais 3 anos seguidos e também na semifinal de 2024. Então, com essa campanha super sólida, conseguiram ganhar sua vaga. Aí logo abaixo do Bayern nesse ranking, tá um time que conseguiu sua vaga para o Mundial de 2029, o PSG. Pois é, o título da Champions que ganharam não contava para a classificação desse Mundial, mas sim do próximo. Mesmo assim, tiveram uma boa consistência. Nas últimas 4 temporadas antes dessa do título, tinha sido 2 oitavas de final e 2 semifinais, dando pro Paris a sua vaga. Aí o próximo time do ranking abaixo do Paris tava o Chelsea, mas que já estava com sua vaga garantida. Então o próximo para se classificar pelo ranking seria ele, o Borussia Dortmund, se tornando o segundo alemão a conquistar sua vaga. E o próximo time do ranking também é um que chegou na final, mas não conquistou o título, a Inter de Milão. Com a final de 2023 que disputaram, a Inter foi lá pra cima desse ranking, então garantiu sua vaga. Mas agora que vem o negócio, porque o próximo time do ranking era o Liverpool, que até chegou numa final também, em 2022. Então na teoria eles também ganhariam a vaga. Só que tem um problema. Tinha uma regra que se já tivesse 2 times de um mesmo país, um terceiro não poderia se classificar pelo ranking. Ele só poderia ir se fosse campeão da Champions, mas como já tinha 2 times da Inglaterra, o Chelsea e o City, a preferência ia para países que ainda não tinham 2 representantes. E não seria só o Liverpool que ficaria de fora por causa dessa regra. Então os Reds foram pulados, com a vaga ficando para o próximo clube, o Porto, de Portugal, seguido pelo Atlético de Madrid, 2 times que sempre disputam a Champions, que nos últimos anos já chegaram também numas quartas de final. Aí depois do Atlético, o próximo clube do ranking era o Leipzig. Só que, como já tinha Bayern e Dortmund, eles também não poderiam se classificar. E depois do Leipzig, sabe quem estava no ranking? O Barcelona, que como já tinha Real e Atlético, também acabou tendo o azar de ficar de fora, mesmo que merecesse. Então a vaga ficou com o próximo time, o Benfica, que chegou em 2 quartas de finais seguidas. Aí até aqui só tinha um italiano classificado, que era a Inter de Milão, e então ainda tinha espaço para um, que acabou ficando com o próximo do ranking, a Juventus. Então agora só tinha mais uma vaga, e não poderia ser de um italiano, porque já tinha 2 classificados. Então o próximo, que seria o Napoli, foi descartado. Também foi descartado o Sevilha da Espanha e o Milan. Então com tudo isso, a última vaga caiu no colo de um time da Áustria, o RB Salzburg. No ranking da UEFA, o Salzburg estava na posição 18º. Naquelas 4 temporadas de Champions, só tinham passado da fase de grupos uma vez. Mesmo assim, a Áustria não tinha nenhum representante, então acabaram entrando. Deram sorte demais. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!